Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Falei que teria informações importantes nesta tarde de hoje, estou trazendo para vocês neste vídeo, tá? Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians. Vou falar muito sobre esse assunto para vocês. Ramon Dias se encontra ameaçado no cargo do Timão. Vou trazer também esta informação para vocês, tá, fiel? O vídeo está bombando, recheado aqui de notícias do Corinthians. Ó, já peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais um pouquinho com a graça de Deus. O meu boa tarde para vocês, que Deus possa abençoar esta tarde para você e toda a sua família, tá, fiel? Vem comigo e vamos falar do nosso poderoso Corinthians, tá? Fiel, antes de entrar nos principais assuntos, tá? Quero trazer algumas informações básicas para vocês referente à partida. Sei que falamos isso muito no primeiro vídeo, mas eu prometo que serei bem curto, tá? O Ramon Dias, na sua entrevista coletiva, cara, eu não consigo entender, às vezes, a reação de algumas pessoas, porque o Memphis deu uma entrevista show de bola, o Hugo Souza deu uma entrevista show de bola, o Matheus Bidu não foi tão bem assim, o Ramon Dias foi péssimo. Ramon Dias disse em entrevista que o que vale a gente tem que valorizar a classificação, porque o Corinthians classificou. Desculpa de técnico. Desculpa de um vexame total que o Corinthians poderia ter passado, que seria pior do que não classificar para Libertadores após 41 anos, que o Duílio Monteiro Alves conseguiu essa façanha. Pior que ser eliminado numa semifinal de Paulistão para o Ituano jogando dentro da Neoquímica Arena. E pior do que ser eliminado para o Tolima seria se o Corinthians tivesse sido eliminado ontem e se não fosse o Hugo Souza. Porque o Corinthians tomou 2 gols dentro de casa, jogando dentro da Neoquímica Arena, e poderiam ser 4 gols tomados se não fosse o Hugo Souza fazer 2 grandes defesas. 2 defesas de gol, claro, que o Hugo Souza defendeu e que a UCV poderia ter feito aí 4 gols em cima do Corinthians, o Corinthians ter sido eliminado de forma totalmente vergonhosa para um time, na minha opinião, que hoje é considerado semi-profissional, tá? O senhor André Ramalho tem que ser reserva do Corinthians já, de imediato, para ontem. Por que que o André Ramalho é intocável? Por que que o André Ramalho não vai para o banco de reservas? Virou time de amigos? Virou time de companheiros? O Corinthians tem que ser profissional, tem que jogar quem está jogando melhor. Foi assim que o João Pedro Choca conseguiu a vaga de titular. E o senhor André Ramalho não está jogando bem, não foi nesse jogo, não foi no jogo lá na Venezuela. O André Ramalho já não está jogando bem desde o ano passado, tá? Ou o André Ramalho recupera o seu bom futebol de quando ele chegou no Corinthians, ou o André Ramalho vai pro banco já. Até porque eu sempre digo nesse canal, tá, fiel? Que jogador ir pro banco de reservas não é o fim do mundo. De repente o banco de reservas é o melhor remédio pro atleta. Porque ele vai pro banco de reservas, ele vai se sentir, obviamente, triste, decepcionado, porque quem não quer jogar titular do Corinthians, que é o maior da América, e o jogador vai tentar fazer de tudo para recuperar a sua posição. Diferente se o jogador joga mal e sua posição não é ameaçada, o jogador fica tranquilo, ele fica na sua zona de conforto. Então, André Ramalho tem que ir pro banco de reservas já, até porque para jogar o futebol que o André Ramalho tá jogando, o Kaká joga. Para jogar o futebol que o André Ramalho tá jogando, o Félix Torres joga. Porque ele está conseguindo ser pior que o Kaká e pior que o Félix Torres. E o que me deixa confuso e, de certa forma, irritado é porque que o jogador não vai para o banco de reserva se não está apresentando um futebol agradável, tá? E isso a comissão técnica não precisa avaliar. Todos nós estamos vendo, tá, fiel? A gente não é pago para isso, mas a gente não é burro. A gente está vendo que o André Ramalho não está conseguindo produzir um bom futebol há muito e muito tempo, certo? Ele consegue se destacar bem quando o Corinthians vai na formação de 3 zagueiros, tá? E o Ramon Dias totalmente infeliz, dizendo que tem que valorizar a classificação, falou sobre o zagueiro, né, que o Corinthians precisava de um zagueiro, ele falou, pra que se eu tenho 5, mas se juntar os 5 não dá 1? Aliás, eu não vou ser aqui totalmente grotesco nas minhas falas para a gente criticar o João Pedro Choca, que é um moleque que veio da base, veio da copinha e vem fazendo partidas interessantes, mas não dá pra você jogar com um zagueiro, porque o André Ramalho tá sendo um a menos.
Félix Torres está sendo um a menos, o Kaká está sendo um a menos. Não tem como você jogar com um a menos. E mesmo com o Matheus Bidu fazendo uma grande partida, o Matheus Bidu peca também aí na sua marcação, que dificulta a zaga. Se você tem volantes que não marcam, se você tem laterais que não marcam, a zaga é prejudicada, a zaga é vazada, tá? Então não vou aqui criticar o João Pedro Choca, mas então temos quatro zagueiros hoje ineficientes. Corinthians deveria ter investido, foi o que eu estou falando nesse canal desde que iniciou janeiro. Aliás, desde o ano passado, e não só eu. Todo mundo bate na mesma tecla. Corinthians precisa contratar zagueiro e o Corinthians nada faz, tá? A entrevista do Memphis, ela foi perfeita, tá, fiel? Ele disse, temos que ser humildes. Opa, para um pouquinho. Temos que ser humildes. Então algo tá acontecendo lá que tá faltando humildade no time do Corinthians. Temos que ser humilde vindo de uma pessoa que ganhou tudo e jogou nos melhores times do mundo. Algo tá acontecendo de errado. Somos o maior, não somos hoje o maior da América. Ele quis dizer que o Corinthians hoje não é o time que está jogando mais. Ele é bem claro. Não somos o maior da América. Somos o maior da América, mas não somos o maior da América hoje futebolisticamente. Então ele quer dizer que a estrutura do Corinthians, sua grandeza, sua tradição é o maior da América, eu concordo com ele. Mas o futebol que o Corinthians vem apresentando não é um futebol de ser o time maior da América. Tem que treinar, tem que corresponder, tá, fiel? Então foi uma entrevista totalmente consciente do Memphis, uma entrevista também muito boa do Hugo Souza, em que ele disse que os jogadores têm que refletir e têm que pensar que tem que melhorar, algo tem que ser feito para melhorar, porque senão o Corinthians vai ficar mais um ano sem título. Se jogar desse jeito contra o Mirassol, é eliminado. Se jogar desse jeito contra o Barcelona de Guayaquil, é eliminado. Corinthians precisa rever os seus conceitos e precisa se entregar mais. Está faltando aquela alma corintiana, aquela raça de brigar por toda a bola e também está faltando o time ser melhor treinado, porque o Ramon Dias não está correspondendo às expectativas dos últimos 9 jogos que fez no Brasileirão, pelo menos é a minha opinião. Comentem porque eu quero saber a sua e vamos seguir porque temos muito assunto para tratar aqui e informações importantes, tá? Antes de chegar no Rodrigo Garro, eu quero trazer a informação para vocês sobre o Ramon Dias, tá, Fel? Eu trouxe no primeiro vídeo, mas vou trazer de novo para as pessoas que não assistiram, tá? O Ramon Dias, cravei no vídeo no ano passado, tá, Fel? Que o Ramon Dias permaneceria no Corinthians independente se o time fosse bem ou mal no Brasileiro, tá? Que a função dele era manter o time na primeira divisão e ele não iria cair. E assim aconteceu. A informação que chegou até mim é que o Ramon Dias, se não classificar para a fase de grupo da Libertadores, ele está fora do Corinthians. Então, se ele não for campeão paulista e não classificar para a fase de grupo, o Ramon Dias está fora do Corinthians. Se ele não classificar para a fase de grupos da Libertadores e for campeão paulista, ele continua no Corinthians. Pelo menos é a informação que tem. Corintianeiro, mas quais são os nomes que a gente pode aqui imaginar que o Corinthians poderia contratar em caso de uma eliminação na pré-Libertadores e em caso do Corinthians não se consagrar campeão paulista, tá, Fiel? Porque com esse futebol pode acontecer, não se engane, tá? E isso não me faz menos corintiano do que ninguém, ser sincero aqui pra vocês. Fiel, é muito cedo pra gente citar nomes, não há nomes que o Corinthians está negociando, não há nomes que o Corinthians está observando. Por enquanto o foco é Ramon Dias. Só que se ele não classificar e não for campeão paulista, ele está fora do Corinthians. Se ele for campeão e não classificar, ele permanece pelo menos no início do Brasileiro, pra gente ver como será o Ramon Dias no início, tá? É informação, não é opinião. O cargo do Ramon Dias se encontra ameaçado sim, porque a equipe inicia mal 2025, a equipe inicia aí com problemas defensivos, um time que não treina a parte defensiva, um time que está sendo mal treinado e está sendo evidente, tá? Está sendo muito claro que o Corinthians é um time que está sendo mal treinado. Está totalmente diferente do Corinthians do ano passado. O Corinthians não está produzindo nem 30% do time que jogou no ano passado, tá? Daquele bom futebol que nos levou a essa pré-Libertadores. Então, a equipe Emiliano Dias e Ramon Dias correm o risco, sim, se não classificarem para a fase de grupo e não forem campeão paulista, tá? Vai ter que salvar um ou outro para pelo menos ter um início de Brasileirão. O início de Brasileirão vai vogar tudo também. Se o Corinthians começar um início bem, o Corinthians permanece com o Ramon Dias. Se começar também um ano mal, o Corinthians aí demite o jogador. Então, Ramon Dias está ameaçado no cargo, sim,
pelo futebol que o time vem desempenhando. E não é só contra o CV. Não é só contra o CV. O Corinthians jogou mal contra o Guarani. Corinthians, mas estava com os times reservas, mas jogou mal, jogando dentro de casa. O Corinthians só não tomou gol do São Bernardo, do Noroeste e da Ponte Preta. O resto, todos os times que jogou no Paulistão, ele tomou gol. Todos os confrontos que ele teve, ele tomou gol, com exceção desses 3 times. É muito. A zaga do Corinthians está muito vazada, está muito desorganizada, e isso é treino. Mesmo que você tenha um sistema defensivo hoje que não é um sistema defensivo bom, falta contratações, é muito gols vazado, precisa de treino. Mesmo que você tenha uma zaga ruim, treinando você consegue ter números melhores do que esse que o Corinthians está apresentando, tá? Então, abre o olho aí a família Dias, porque senão, se acontecer do jeito que está acontecendo, se continuar, o Corinthians terá novo técnico no início do Brasileiro. Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá, fiel? Deixei essa informação por último, porque é uma informação que eu estou trazendo aqui para vocês, uma informação que não é muito boa para o Corinthians. Não é muito boa, não. É péssima para o Corinthians, tá? Porque recebi informações, fiel, e confirmo para vocês, tá? No próximo vídeo, talvez eu traga um vídeo hoje à noite ainda, tá? Estou esperando chegar algumas informações, talvez eu traga o 3º vídeo para vocês nesse canal, tá vendo? Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever, para você continuar também nos incentivando a trazer vários e vários conteúdos no mesmo dia para vocês. Estou esperando confirmar 1 ou 2 informações para trazer outro vídeo para vocês, o 3º do dia. Aí às 10 horas da noite eu trago para vocês, tá? A informação que eu tenho para trazer para vocês, fiel, é a seguinte: Rodrigo Garro não deixou o Corinthians, prestem atenção, Rodrigo Garro não deixou o Corinthians no início de 2025 por pedido, como se fosse um pedido de misericórdia, do presidente Augusto Melo, do Fabinho Soldado e de integrantes de jogadores do Corinthians, para ele não sair do Corinthians, porque ele recebeu uma proposta multimilionária do Zenit. Desculpa, fiel. Uma proposta que paga muito dinheiro, fiel, envolvido. Muito dinheiro envolvido para o Garro sair do Corinthians. Uma proposta do Zenit da Rússia. Mesmo time que o Corinthians contratou, o Yuri Alberto, tá? O time antigo do Yuri Alberto, o Zenit da Rússia, fez uma proposta milionária para o Rodrigo Garro e o jogador ficou balançado. O jogador queria sair. Aí que vem. Augusto Melo faltou implorar, fiel, informação minha, implorar é o gesto que a gente fala, que ele fez de tudo pro Rodrigo Garro ficar. No Corinthians fica quem quer. Esse time aqui é o maior clube do Brasil. O Corinthians não precisa implorar para jogador nenhum. Mas houve aí, vamos dizer assim, um movimento muito grande feito pro Corinthians pedindo pro Rodrigo Garro ficar. Ele tá feliz no Corinthians, mas foi muito dinheiro envolvido, fiel, muito dinheiro. Foi uma proposta milionária mesmo pro Garro sair do Corinthians, tá? Com um salário altíssimo e uma verba aí estratosférica aí que pagariam pelo Rodrigo Garro, tá, fiel? E o pedido foi o seguinte: Rodrigo Garro, fica no Corinthians, porque se você sair, o Corinthians não teria grana o suficiente para trazer outro jogador no mesmo nível do Rodrigo Garro. Então o Corinthians iria perder o Rodrigo Garro no início do ano e não teria dinheiro para trazer. Só que não para por aí, fiel. Não para por aí. O jogador ficou balançado, porque a proposta é alta. Então, conseguiram convencer o Garro no momento. Só que no meio do ano, abre a segunda janela de transferência. Aí eu pergunto para vocês, o Corinthians vai conseguir convencer o Garro pela segunda vez? Vai conseguir convencer o Yuri Alberto pela segunda vez? Porque o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar o Thales Magno. Thales Magno que está avaliado em 77 milhões de reais. O Corinthians não tem fluxo financeiro. O Corinthians hoje não tem em caixa 30 milhões de reais. Se hoje o Garro custasse, se hoje o Thales Magno custasse 30 milhões de reais, o Corinthians não tinha 30 milhões de reais para dar no Thales. O Corinthians não tem fluxo financeiro em caixa nenhum. Será que ele vai conseguir segurar o Garro no meio do ano? Será que ele vai conseguir segurar o Yuri Alberto no meio do ano? Que o Yuri Alberto também, uma proposta milionária da Internacional da Itália, Internazionale, né, como eles falam, Internacional de Milano,
Ah, só falta aí agora o corintianeiro meter um sotaque italiano aqui, foda, né, cara? Mas será que o Corinthians vai conseguir segurar esses dois jogadores? A resposta que eu tenho para dar para vocês é que não, tá? O que pode segurar é o comprometimento desses jogadores de pelo menos terminar o ano, tá? Pelo menos terminar o ano, mas dependendo do desenrolar das coisas, dependendo aí se o Corinthians não conseguir uma classificação para o Libertadores, se o Corinthians estiver mal, a chance desses jogadores sair é alta, porque o Corinthians não tem dinheiro para chegar no Rodrigo Garro e fazer uma proposta até melhor para convencer o jogador a ficar. Olha, eu vou te pagar um ótimo salário, ou aumentar mais o salário do Yuri, porque o Yuri já ganha praticamente 2 milhões de reais. Tá? O que pode ser feito é fazer uma proposta de aumento para o Rodrigo Garro e mesmo assim ficaria muito abaixo do que o Zenit ofereceu. É uma das informações que estou aqui buscando para trazer para vocês os números da proposta do Zenit por Rodrigo Garro, tá, fiel? Então o Corinthians só não perdeu o Rodrigo Garro por causa deste movimento que foi feito para convencer o jogador a ficar pelo menos até a metade do ano. Pelo menos até o Corinthians conseguir aí uma verba, algo que possa aí conduzir o jogador a ficar no Corinthians até o final do ano. Então o Zenit fez uma proposta milionária, que o Corinthians convenceu ele a ficar por não ter verba para contratar outro jogador à altura, só que no meio do ano, daqui 3 meses, 4 meses, fiel, o Corinthians também já pode perder Rodrigo Garro, porque a janela vai abrir de novo e o Zenit vai vir babando de novo no Rodrigo Garro. Até porque é interesse jogador, o jogador ficou balançado em ir pro Zenit e o empresário do atleta, olha as informações, fiel, que estou trazendo para vocês nesse vídeo. Por favor, deixem o like. O empresário do jogador fez de tudo para tirar o Rodrigo Garro do Corinthians e ir pro Zenit, porque realmente era muito dinheiro envolvido. Aí a pergunta que eu deixo para vocês nos comentários é a seguinte: Corinthians vai conseguir segurar o Rodrigo Garro no meio do ano? Se o Rodrigo Garro sair, o Corinthians vai ter dinheiro para contratar um jogador à altura do Rodrigo Garro, à altura do futebol que ele joga hoje, porque o Rodrigo Garro foi considerado o melhor jogador do brasileiro do ano passado. Melhor meio ofensivo, tá? Melhor meio ofensivo. Bateu aí no Arrascaeta, fácil, fácil. No Veiga, fácil, fácil. Nos principais meios ofensivos do Brasil. Rodrigo Garro hoje joga mais que Veiga, joga mais que Arrascaeta, joga mais que esses caras tudo. É o melhor meio ofensivo do Brasil, tá? Então, será que o Corinthians vai conseguir? Aí que fica esta pergunta no ar. E se não conseguir, vai ter dinheiro para trazer alguém à altura? Com certeza não, tá, fiel? Então, eu não sei quais são os planejamentos do Corinthians, já que uma vez o Corinthians não tem hoje condições de comprar o Thales Magno. O Corinthians tenta o empréstimo de renovar o empréstimo do Thales Magno, não está conseguindo, porque o clube quer vender apenas, não quer emprestar. E o Corinthians não está tendo dinheiro nem para dividir e dar uma entrada para o New York City. Nem para isso o Corinthians está tendo. Está buscando investidor ou um antecipamento aí com a Esporte da Sorte para conseguir dar uma entrada aí para tentar uma possível compra dividida em várias prestações ou uma possível renovação de empréstimo do Thales Magno. Então o fluxo de caixa do Corinthians está feio. É um dos motivos do Corinthians também não ter contratado. Ter conseguido contratado apenas o Angileri aí por empréstimo aí na Bacia das Almas, né? Porque o mercado da bola fecha amanhã. Fecha amanhã, amanhã fecha o mercado da bola. Então, olha o nível de dificuldade do Corinthians. O Corinthians pode perder peças importantes consideradas titular e o Corinthians vai ter que manter essa zaga. Essa zaga e esses laterais ridículos. Porque não é porque o Matheus Bidu fez uma boa partida ontem, na minha opinião, que ele se consagrou, é o novo lateral do Corinthians. E o Angileri a gente vai ter que esperar jogar. Faz 9 meses que o cara estava sem jogar. Então a gente vai ter que manter esses laterais, tá? E essa zaga, pelo amor de Deus, vai ter que manter até o meio do ano. Então é muito tempo sem contratação, é muito tempo sem chegar reforços, porque o Corinthians não fez um planejamento financeiro, porque o Corinthians ganhou 9 partidas no Brasileirão, achou que não precisava contratar ninguém, mas eles esqueceram que esse mesmo time ficaram na zona de rebaixamento do Brasileirão praticamente o ano todo, que saiu aí faltando os últimos 9 jogos que o Corinthians conseguiu impor, mas o restante tudo ficou lá na zona de rebaixamento. Isso eles esqueceram? Será que esqueceram? Para não fazer um planejamento, para não contratar pelo menos uns 3 reforços contundentes que chegam com nível de titularidade? Então o Corinthians põe à mercê o seu ano. Põe à mercê hoje, o Corinthians é um ponto de interrogação se vai para a fase de grupo da Libertadores. Pelo futebol que está apresentando
É um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação se o Corinthians hoje vai conseguir classificar contra o Mirassol. Desculpa, Fiel. Então o Corinthians hoje é um time de incertezas. Porque não consegue jogar bem já faz bastantes partidas, Fiel. O Corinthians não consegue impor um bom futebol. O Corinthians só não tomou gol, como eu falei pra vocês, da Ponte Preta, do Noroeste, Ponte Preta, Noroeste e de São Bernardo. O resto, todos os times, o Corinthians sofreu gol, porque tem uma zaga deficitária, porque também é uma zaga mal treinada, porque tem jogadores que se acham, porque tem o André Ramalho que não tá jogando nada e tá achando que Corinthians é PSV, tá achando que Corinthians é time de Europa, tá achando que Corinthians que é a mesma coisa que você tá lá na Europa. Não! Não! Corinthians não é isso, tá? Ao contrário disso. Porque na hora que a batata começar a assar, aí eles vão ver o que é a torcida cobrar jogador. Cobrar empenho, cobrar jogar por amor, jogar pela camisa, jogar com raça. Isso aqui não é Europa. Para um time não conseguir ir lá contra um CV e fazer um papel ridículo desse que o Corinthians fez. Fiel, essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Informações super atualizadas. Peço humildemente novamente para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal e dependendo hoje eu trago um vídeo para vocês às 10 horas da noite, tá? Estou só esperando confirmar, é quase certeza de pintar um terceiro vídeo hoje ainda do Corintianeiro para vocês, certo, Fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!